Eita glória! Aleluia. Agora Graça sim. e paz Aleluia. Glória a Deus. para todos os irmãos, para todas as irmãs, a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Ô apóstolo, Sim. eu cheguei, quando eu entrei, nosso irmão, nosso pastor, ele estava falando algo muito importante. Estava falando algo muito importante que muitos estão querendo ser reconhecidos, muitos querem ser chamados de pastor, de pastora, mas não sabe a batalha que nós enfrentamos, não sabe o que é ser um titulado na presença de Deus, um separado, porque essa pessoa, ela acha que ela sendo chamada de pastor, de pastora, de apóstolo, de apóstola, obreira, obreira, ela acha que ela vai ter um valor a mais na terra. Mas nós sabemos que Deus, ele vê todo mundo por igual. Eu estava no trabalho hoje pensando nessa campanha, eu falei, meu Deus, segura, tira todos os carros da minha frente, porque hoje eu vou bater o recorde para mim ver. O nome que eu vou anotando. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Então, Obrigado. Deus falou na boca do nosso pastor aí, louvado seja Deus. Como que é o nome do pastor mesmo? Pastor Jean. Pastor Jean. É. Muitas pessoas hoje nos olham titulados, mas nós viemos da escala lá de baixo. Nós viemos degrau por degrau. É verdade. E muitos não sabem o que nós passamos, que nós sentimos, que nós sofremos e que nós venhamos passar pelo Evangelho. Então hoje muitos acham que sentando lá no altar, acha que é o super crente, mas tem muitos altares de igrejas, aleluia, tem muitos altares de igreja que está trincado, está rachado, porque estão somente atrás de status, estão que estes que diz ser servo, mas não é como o Senhor fala lá no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 9, eles dizem que são judeus, mas não são. E esses o Senhor vai colocar de joelho perante nós. Então, louvado seja Deus. Quando eu comecei, como eu comentei, não sei se a apóstola pegou uma das minhas lives, quando eu comecei a servir a Deus, eu comecei a ver, eu falei, eu quero ser um obreiro. Eu já não almejei ser um pastor. Eu falei, eu quero ser um obreiro. Eu já ajudava na igreja, já ajudava na obra. Louvado seja Deus. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a me ver que eu não estava me enquadrando da forma que o Senhor queria que eu me enquadrasse. Então eu me senti que eu estava errado e que não era o meu momento ainda. Mas quando Deus ele tem uma promessa e quando Deus ele escreve algo sobre nós, não adianta nós corrermos. Mas é como a apóstola, presenciou em alguns trabalhos nossos por esses dias. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. E aqueles que estão poucos é os que estão ficando nas igrejas, é os que estão permanecendo na presença. Porque muitos falam em nome do Senhor e muitas das vezes não é Deus na boca.
como, né, o nosso pastor Jean relatou, e nós entendemos que hoje pessoas nos vê titulado apóstolos, mas nós venhamos de umas bagagens lá de trás, lá de baixo, e nós continuamos sendo o mesmo de lá de baixo, humilde. Nós continuamos sendo mais humilde aqui ainda, porque hoje tem pessoas que recebem o título de apóstolo, não querem nem pegar na mão daquela coitadinha, daquele coitadinho. Muitas das vezes não tem um desodorante para passar debaixo do braço. E muitos que se dizem ser pastor, pastora, servos, servas de Deus, a hora que chega perto da pessoa, sente aquele cheiro da pessoa, malemar dá a mão para a pessoa. Por Deus está sendo reprovado, porque Deus, Jesus, o Pai e o Filho é um, e Ele nos abraça. E por que nós não abraçamos as pessoas? Por quê? Porque hoje muitos têm o título de apóstolo, de pastor, muitos veem pessoas até eles com feridas, eles não tocam na ferida. E Deus sabe, nós coloca a mão, nós unge nossa mão em nome de Jesus, nós crê e nós sabemos que em nome dele nós curaríamos, como ele falou, e ele nos dá autoridade, ele nos dá autonomia, louvado seja Deus, para fazer isso em nome dele. E hoje muitos que dizem que pregam o amor, cadê o amor? Reba calabacéria, ué, de carabia súbia. Levar só o título de pastor é fácil, andar de Corolla é fácil. Agora eu quero ver o pastor largar o Corolla e andar de a pé, andar de bicicleta. Rabacalabacarabia-sébia. É sentir o que o ser humano está sentindo. É deixar Deus mostrar e ele sentir ali. Ei, de querência, dentro do carro, andando pela rodovia, andando pela rua, ele não vê, ele não consegue enxergar o semblante. Rabacácio de Carabia-sébia. Não adianta subir no altar e dizer: o Senhor é o pastor e nada te faltará. Ei, que a rabia surianda lábia súbia. Hoje tem muitos espíritos enganadores. Rebel toque-sébia. Hoje muitos estão aí tristes, chorando, sofrendo, precisando simplesmente de um abraço. Simplesmente de um abraço. Através do abraço de um pastor na sua ovelha, ela vem ser curada. Ébia sou de que é sébia. Ela vem receber o carinho do teu pastor. E dentro dela, o Espírito Santo vem dizer: ei, você não está sozinho. Você não está sozinha. Ai, tô que rébia sébia. Eu estou contigo. Porque eu sou o sumo pastor. E nada te faltará. E ele vai fazer que aqueles que o receber vêm sobre verdes pastos verdejantes, e debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. O Senhor me visitara no sonho nesta madrugada, e ele me mostrava que a terra, ela está como Sodoma e Gomorra, ela está como a cidade de Enoque. Rabacai do que manda rácia. Tem muitos que estão colocando as mãos nos tesouros da casa do tesouro. Ei, aos olhos de muitos, por detrás das paredes, das portas, ninguém está vendo, mas ele está vendo, Rai Condecébia, porque ele diz na palavra: eu sei o que vocês estão fazendo. Xarabacalabaia. E depois, naquele grande dia,
não vai adiantar. Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, me açoe de calabai. Em teu nome, Senhor, eu curei, xarabia séria. O Senhor não vai falar, é verdade, o Senhor não. Ele vai falar, apartai-vos de mim, que eu não vos te conheço. Me sou de carácia labacai. Meu Deus, xarabo que manda súbia. Assim como o Senhor, Ele vem dizendo para nós, Remicalabácia, nesta campanha, a qual, louvado seja Deus, sou muito grato por este convite. Irmãos, como a apóstola sabe, nós já fazemos live pelo Facebook já há 5 anos. Eu sou um testemunho vivo. Eu sou um testemunho vivo, curado do HIV, curado de câncer do intestino. Aleluia, glória a Deus. Tomei facada, tomei tiro, e olha onde eu estou aqui. Rabianto que bacébia. Muitos não sabem o que nós passamos por detrás dos bastidores, mas Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que eu tenho passado, Racalabanaia. E Ele sabe que o nosso coração está voltado para Ele, porque é grande que manda sol de Carabianai. O grandão da Galileia já está na casa. O céu começou a baixar, Abaque mandou que a o céu está baixo, Ribicalabai. E se você quiser, você pode tocar. Minha sol de cor, o Senhor nos revela neste iniciar de noite. E me comanda lá, minha sudecaia. Xiribicala, canta lá. Meu Deus, xarébia, sébia. O Senhor nesta noite está visitando aquele ente querido que você está pedindo. O Senhor, Ele vai começar a trabalhar naquele coração de pedra e vai transformar de carne de novo. Ei, o céu está baixo. Rabacai, toquebanda raça. Ei, faça como aquela mulher, a qual estava ali sofrendo 12 anos, mas ela falou: se eu somente tocar nas vestes, eu vou ser curado. Rimicalabaçou de calabai. O Senhor sabe que os nomes que estão sendo colocados ali dentro daquele azeite. Olha que o Senhor nos revelou agora. Muitos estão pedindo por esposo, esposa. Muitos estão pedindo, louvado seja Deus, pela vida financeira, pela vida sentimental. Mas será que se Deus nos desse autoridade, autonomia, para nós vermos cada pedido que tem ali dentro, vai faltar um que pessoas não pediram: a salvação da alma. Que me comanda raça. Primeiramente, nós temos que correr atrás da salvação da nossa alma. Porque a carne é o processo, do pó ela veio, do pó ela vai retornar. Aleluia. E o Espírito, Aleluia. o mesmo que ele assoprou nas narinas de Adão, é o mesmo que ele assoprou e ele vem dizer, depois que ele te dá o fôlego de vida, para você e eu virmos desfrutar aquilo que ele tem preparado na terra e o homem tem destruído. Mesmo assim, ele vem dizer para nós assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele está dizendo que ele é o seu pastor e nada te faltará. E se você confiar nele, ele vai fazer que você venha repousar em pastos verdejantes, aonde você decalaço e dequecébia,
está à procura de um aprisco saudável, aonde verdadeiramente a boca do Senhor está sendo ali, apresentado por aquele servo, por aquela serva que não empina o teu nariz e reconhece da onde Deus o tirou e está fazendo a obra do Senhor, renunciando às vontades da carne, os desejos da carne. E aí você vai ter direito de desfrutar em pastos verdejantes, porque Ele é aquele que Ele vai refrigerar sua alma. Quantos e quantas vêm oprimidos, oprimidas na presença dEle? Quantos e quantas vêm derramar lágrimas aos pés dEle? E Ele vem, Ele olha para você, de calabraço e de coma sébia, xeribe calabaçu e de coma nébia, riminana comanda súbia. Ele diz: você não está sozinha, você não está sozinho, eu sou o teu pastor. Se você crer em mim, confiar em mim, se entregar para mim, nada vai te faltar, porque flor na Arábia séria. E assim como ele fala no versos 4, quantos de nós, Alai comandarácia, quantos de nós, sebe a súbia, se você falar que você não passou pelo vale da sombra da morte, Alabai xerébia, ele disse: ainda que passares pelo vale da sombra da morte, não temerás, porque eu estou contigo. Eu sou o teu pastor. Rébia, súbia, nácia, rabacalabaço de carabianébia. E aí, aqueles que te perseguiam, aqueles que te prometeram, que falaram que ia te matar, que ia ceifar a tua vida, a última palavra vem do alto, Rai Comandalácia. E aqueles que vieram para Cassébia, enviados pelo adversário, dizendo que iria ceifar a tua alma, o Senhor, Ele vai preparar uma mesa na presença dos teus adversários. Rabacalai Xedequemandai, Ribicomanda Rébia, sou de Carabiaçúbia. Assim como Ele mandou João escrever a carta ao povo de Filadélfia, ei, de Carabiaçúbia, Ele está dizendo nesta noite: se andares verdadeiramente na minha presença, nos meus caminhos, e guardar os meus mandamentos, e me receber como teu pastor, além de nada te faltar, Abacébia, colocarei sobre ti uma porta, e a qual homem nenhum poderá fechar. Ai, o que manda lácia. Eita, igreja que tem um anjo aqui, hein? Uide comanda raça lá e comanda séria. E certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E Ele habitará, e você habitará na casa do Senhor por todos os longos dias. Aleluia. Este é um Salmos. Esse número de 23 de Salmos é um Salmos de confiança. Davi, ele confiava em Deus. Alai, como a subianai. Hoje tem muitos seres humanos que alai do que sébia, que querem ver Deus fazer. Dizem que recebe o Senhor como teu pastor, mas não confia. Mas vamos trazer para o nosso mundo de hoje. O teu filho, a tua filha, se obedecer você, você vai dar presente, você vai levar para passear. Se desobedecer você vai tirar o celular,
não vai deixar sair com as coleguinhas, com os coleguinhas. Da mesma forma, é o sumo pastor. Nós temos título. Eu falei pro Senhor hoje, eu vou apresentar minha credencial de apóstolo. O Senhor falou, não precisa. Alabacaçou de calabai. Eu te ungi. Foi eu que derramei azeite sobre a tua cabeça. Você é o meu servo. Elebe que sébia. Ei, calamacho de calabai. Ai daquele que tentar te diminuir na minha presença. Ai daquele que tentar desconhecer aquilo que eu derramei na tua cabeça. Rabacalabacébia. Deus está dizendo nesta noite, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Eu já te reconheci aqui no céu. Ei, confias, alabassubianai. Porque desde o momento, desde aqueles dias difíceis, lembra-se, eu vou falar, xalamaia. Lembra daqueles tempos que você abria sua geladeira e só tinha água? Quer mandar lá, se lá e comandai. E você sem entendimento, você murmurava. Você chegou até mesmo a falar palavras torpes que não era para sair da tua boca, mas você não tinha entendimento. Ai, do que mão de sédia. Rica labaflô que a sude comandasse. Mas o Senhor, Ele é o teu pastor. Ele foi o teu pastor naqueles tempos. Ele continua sendo o teu pastor ainda. Por mais que você se afastou da presença dele, Ele deixou as 99 e veio atrás de você. Porque a promessa que Ele escreveu para a tua vida, até mesmo você dentro do ventre da tua mãe, queira o adversário sim, queira os adébitos não, vai se cumprir. Placa flácia. Rimi bombe que manda sob anderrécia. Davi, por tudo que ele passava, Davi, ele era menosprezado pelos teus irmãos, pelo teu pai. Mas ele não era desprezado e abandonado pelo teu Pai Celestial. Biando que sébia lá e comandarácia. Ríbia como a soubia na rácia. Papai está na casa. Papai está na casa. Labacai do que sobrecai. Ei, se você pode espiritualmente, toca no céu. O céu tá baixo, né, minha sébia? Hoje, nesta noite, Labassu de Comanébia, Ele está testificando, Ele está confirmando no teu coração que Ele é o teu pastor e nada te faltará. Quer fazer prova dele, se coloca na posição. Ei, quer receber algo dele, se coloca na posição. Ei, quer que ele te visite, quer que ele mude Calabassu e de Comatsépia, se coloca na posição. Ei, para de ir para a igreja. Ei, só vou louvar se Deus falar comigo. Alabai Xereb. O Senhor diz, eu sei que vocês estão fazendo. Ele está dizendo para o ser humano da terra. É como eu comentei com o apóstolo esses dias. Tem uma diferença entre ser humano e ser humano. O ser humano, ele vive e serve a Deus de qualquer jeito, como o povo de Laodiceia. Mas o ser humano, aquele que é ser humano, ele se importa com aquele pequenininho, por aquele que está ali, louvado seja Deus, sem um pão, sem um arroz, sem um feijão. Mas Deus falou na vida dele que Deus, através do seu filho, Ele é o seu pastor e nada te faltará. Nós colocamos, esses dias atrás nós fizemos uma oração na perna de um jovem, de um senhor já, um amigo nosso, Júlio. A ferida, ela estava vazando.
Eu falei para ele, você pode tirar o seu curativo? Ele falou, não posso. Eu falei, eu trouxe meu óleo ungido, eu vou ungir minhas mãos e eu vou tocar na sua perna. Mas você vai pôr a mão? Eu falei, vou. Eu falei, você me permite? Ele falou, permito. Aí eu falei para ele, quando a apóstola falou dessa campanha e nos convidou, eu tinha falado para ele, eu falei, você crê que o Senhor é o teu pastor e ele vai te curar? Ele falou, eu creio. Irmãos, a perna dele começou a secar. Aleluia. Quem curou ele foi o apóstolo Fábio? Não. Foi Jesus. Foi Deus. Lá comanda a sébia. E nesta noite, Jesus, ele está dizendo, eu sou o teu pastor e eu quero te curar. Ei, de calabaçu e de canébia sébia, eu desci do trono de meu pai para tocar em você nesta noite, ribi calabaçúbia. E se você der lugar, se você me receber, me aceitar, eu vou entrar e você vai sentir e vai cantar do outro lado o teu hino da vitória. Riquebo que soube a sébia na lasca, Rabatuma súbia na labiasai. O Senhor dos exércitos, ele tem olhado a sua aflição, mas ele não tem, deve se alegrar. O ser humano, ele precisa buscar mais. É no momento da dificuldade, é no momento da luta, que o teu pastor se apresenta a você. É no momentos difíceis que o seu pastor se apresenta e diz, estou aqui. E a partir do momento que você se colocar na posição, ele vai mostrar que ele é contigo e nada te faltará. Está precisando, ok, de que sébia, está necessitando você colocar a tua fé em prática. Lá vai. O Senhor, ele está vendo que o temor de muitos a ele está se esfriando. Mas por quê? Porque estão olhando para o homem, não estão olhando lá a sébia, não estão olhando para o alvo, para o Cristo que é o teu pastor. Estão olhando para o homem. Aí quando o nó aperta, não tem mais como recorrer aos vizinhos, aos parentes. Aí o ser humano deixa Deus, Jesus, por último dos planos. E ele diz o que nos teus mandamentos? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas primeiramente, e depois o teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor dos exércitos, o nosso pastor, o sumo pastor, ele vem nos dizer nesta noite, como você não quer que eu deixe faltar nada para você, se nos meus mandamentos eu te mando amar o meu próximo como a ti mesmo, e você não ama, labacaia? Como é que você quer que eu faça minha obra na tua casa, se os de fora você não aceita, labacébia? Como é que você quer que eu visite a tua vida, labacai, se você não apresenta a vida do teu próximo no meu trono, rabassúbia, nébia, xidimi, comandar de calabai. Ei, como é que você está dando paz se você não está em paz comigo? Labai do que sébia. Esquecestes da via dolorosa que eu subi por você? Esquecestes da coroa de espinho que vestiram em mim por você? Shemimon de comandácia. Esquecestes as chicotadas que eu levei por você? É porque mandaste. Ei, de calabai. E o principal, remantossúbia, ele venceu a morte na cruz. A morte achou que tinha derrotado ele, mas não. Ele venceu a morte por mim e por você.
Mas precisou o coração dele parar para o meu e o teu começar a bater. Ei, calabassuideco, manarábia sébia. Precisou ter morte no Calvário para ter remissão dos meus e dos teus pecados. Alado que sébia. Tem muitos que estão vindo em nome dele, mas não é ele na boca. Alabaixa, arábia sébia. Tem muitos criticando o teu ministério. Aí você vê Deus revelando para você que aqueles que dizem ser israelita, labassul, decai, não são. Por isso que Deus fala que nem todos que estão em Israel é israelita. Nem todos que se dizem ser judeus são judeus. Nem todos dizem Senhor, Senhor, e darão o reino dos céus. É forte, igreja. Alai, choquecebe, analábia, sóbia. Muitos olham para o alto e diz que é baçou de calabai. Senhor, eu preciso disso. Senhor, cura meu filho. Senhor, cura. Ai, eu vou falar, xalamaia. Aí o Senhor derrama a cura. Além de agradecer, louvar e glorificar o nome santo do Senhor no templo, vai pro baile funk, vai pra vida do oba-oba. Ei, o meu filho, a minha filha já tá curada. Agora eu posso sair, eu posso curtir. É baçu de calai, xerebia sebe. Lembra da lepra de Naamã? Ah, chamando que açúcar. Muitos estão dando mais valor, mais credibilidade para o dinheiro. Gerazim, ele foi tentar, convivendo com Eliseu, vendo os milagres que Deus fazia através de Eliseu, e mesmo assim ficou cego. Deixou o desejo da carne falar mais alto. Os desejos dos olhos, quando viram as joias a qual Naamã levou para presentear, ofertar, louvado seja Deus, a Eliseu. Mas Eliseu disse: eu não faço nada em troca. Quantos pastores estão se corrompendo por causa de dinheiro? E além de se corromperem, estão corrompendo aqueles que Deus separou para fazer parte do corpo eclesiástico. Aí começa a luta. Aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não vai aceitar e não vai receber. Aí o que acontece? O pastor ele já começa a afastar, já começa a deixar aquele servo separado de lado, como se ele tivesse de banco. E aí ele começa a corromper o resto do corpo. Como? A pessoa que vai dirigir um trabalho, a pessoa que está dirigindo um trabalho, ele já fala para a pessoa: olha, não dá oportunidade para tal fulano, para tal ciclano. Aí a pessoa não dá. Aí a pessoa que está conduzindo o culto, ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo? Não. Ela está fazendo a vontade do sumo pastor? Não. Ela está fazendo a vontade do homem. Porque é como o nosso pastor Jean falou: muitos querem ser chamados de pastor, muitos querem ser reconhecidos, mas não sabe e não conhece as artimanhas e as astutas ciladas das trevas. Lembra quando Josué enviou
Josué enviou pelo menos 3.000 homens para lutar contra o reino de Ai. 32 homens morreram porque Josué não consultou a Deus. Josué ele sempre consultava a Deus, mas os espiões, louvado seja Deus, Saulo e Melquias falou: ó, é tranquilo, não precisa mandar os 5.000, manda menos que nós vai vencer. Josué não consultou. Hoje o que está acontecendo no nosso mundo de hoje? Muito ser humano de dentro da igreja estão relatando que estão perdendo tudo porque não está consultando o sumo pastor, não está buscando a resposta, a confirmação no pastor. Ei, cabababalabanarabia, súbia, nébia. O ser humano, o que está separado e é chamado de servo, vem para servir, vem para obedecer, vem para ouvir, acatar, obedecer, temer, e decai do que sébia, e dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. E você vai ver que Ele indo adiante, você colocando Ele sempre na frente, só mandou que manda lácia. Você vai ver que da mesma forma que Ele foi comigo e ainda é, os livramentos que o Senhor tem me dado. Ele disse aos discípulos: eu vou se acender a meu Pai, mas vou deixar o Consolador. Biasébia, Ele deixou ainda para nós, louvado seja Deus, o Consolador, para nós vermos que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo, Ele está comigo, Ele está com você, mas a partir do momento que você começar a pisar com os teus pés em lugares que não é para pisar, que o Espírito Santo não está se agradando, ai, 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 é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, Abacébia. Ei, Dalácio de Calabá, o Espírito Santo do Senhor, Ele é sensível. Imagine o nosso pastor, imagine o nosso sumo pastor. Ele sabe, antes de você mandar os nomes para a apóstola, ele já sabia o que você estava ali escrevendo. Ele já sabia quem você ia colocar para ele vir recolher e apresentar Labassu de Calabar, porque ele sabe o que nós vamos fazer no amanhã. Aleluia. Biassou de Calabar. Mas enquanto o ser humano for para a igreja para adorar o homem, tem pessoas que vai na igreja para ganhar o reconhecimento do pastor dele. Todo dia leva um bolo, leva um presentinho. Aí o que acontece? Vai aparecer uma pessoa que vai dizimar mais que você, que vai ofertar mais que você, que vai fazer mais algo dentro da igreja que você. Aí você já não vai ser mais reconhecido, reconhecida da forma que você estava. Só que se você for para a sua igreja para ficar olhando para o seu pastor, para a sua pastora, se você não olhar para o sumo pastor, que ele não vai deixar nada te faltar, aí você pode ter certeza e confiar que esse sumo pastor não vai te trair. Pelo contrário, ele vai andar com você como ele sempre andou. Um dia não foi ele que virou as costas para nós, foi nós que viramos as costas para ele. Lá e comanda o abraço e de carabia séria. Chime de calabaçou de comanai. É mais ou menos assim, ó. Dores quase insuportáveis. A depressão, quem nunca enfrentou?
noite quase interminável, as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear.